Só para falar, a ideia aqui é a professora apresentar esse tema durante mais ou menos 20, 30 minutos, e aí depois ela vai abrir para perguntas, e aí vocês podem ficar à vontade para perguntar, beleza? Então, Zélia, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, o convite do Lucas para fazer parte desse evento, para estar conversando com vocês, para estar trazendo ciência de uma maneira descontraída, num bar. Precisa ser uma coisa mais agradável? Não é? Então, falar de ciências na sala de aula, no laboratório, vocês que me conhecem, sabem que é uma coisa assim um pouco cansativa. Mas falar de ciência num barzinho, precisa coisa melhor, não é? Então, eu espero que vocês aproveitem a noite, que aproveitem a palestra, que a gente possa trocar ideia, que eu possa aprender muito com vocês, que eu possa contar para vocês um pouquinho da minha experiência e também ouvir de vocês, tá? O bacana também que eu achei disso é você falar sem PowerPoint, sem você ter os dados ali, sem você ter que... Então é uma conversa, nós vamos bater papo, né? O negócio é esse. O que eu achei bacana disso aí, desse projeto, é que a gente vai estar trazendo algumas experiências para vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha vida, vou contar da dificuldade que é fazer ciência para a gente que é mulher, da ajuda que a gente precisa de vocês homens. Hoje a gente vê muitos engajados nesse projeto, do que é ter diversidade em um grupo e de como é que isso torna a gente mais forte, de como é que isso a gente faz com que a gente cresça. Quando é que eu acordei para isso? Quando é que eu me dei conta disso daí? Né? Como é que eu despertei para falar sobre ciência? Sobre a dificuldade que a gente tem. Tá lá um belo dia e eu tendo alguns problemas e tendo alguns colegas meus, homens do departamento, trabalhando junto comigo, e chega alguém e me cobra. Acontece alguma coisa, me cobra. Eu falei, gente, o que acontece? Eu fiz igualzinho ao outro. Exatamente, por que isso comigo? Eu falei, você acordava, Zélia, acorda, né? Por que não com o homem? Por que ele não chega de frente e não bate de frente e não pergunta para o homem? Por que para a mulher? Porque eu. Aí eu fiquei muito indignada. E nessa época, quem é lá do nosso departamento, lembra do caso que aconteceu com uma estudante nossa, estudante de doutorado, que acabou tirando a própria vida. Então, dada a pressão do meio acadêmico, eu fico pensando, a solidão, o isolamento, o que ela passou, o que levou ela a fazer isso. Não é só ela que passa por esses momentos de dificuldade e pressão, que chegou a esse ponto. Então eu comecei a falar, pô, o problema não está em você. O problema será que está no seu meio? Será que acontece com outras pessoas? E isso me motivou a sair e buscar resposta. Quando eu comecei a ler, a ver sobre isso, eu falei, opa, peraí, isso não acontece só comigo, isso não acontece só na Universidade Federal, isso acontece em todos os lugares, em todo o ambiente acadêmico. Isso acontece com todas nós. Isso é uma coisa mundial. E como nós somos físicos, dá para falar alguma coisa sem número? Não, a gente não consegue. Às vezes a gente esquece o nome, mas lembra o número. Então eu fui buscar números. Eu fui numa palestra e o professor falou assim, mas professora, você só apresenta coisa ruim, esses números aí estão muito... Eu falei, professor, mas são os números, é o que eles estão mostrando, são os dados. Então eu fui atrás disso e essas informações batiam com o que eu sentia. O que acontece? Poxa, então a depressão no ambiente acadêmico, o assédio moral, o assédio sexual, o sexismo, o racismo, o preconceito, ele está presente no ambiente acadêmico? Nossa, e como tá? E ele é uma coisa que começa assim. Quando a gente está fazendo a graduação, a gente não percebe isso. Se perceber é muito pouco. Isso acontece mais quando o professor vai direto. Então são vários estágios. Mas conforme você vai subindo na carreira acadêmica, as barreiras vão tornando cada vez maiores. A gente fala que elas são invisíveis. Elas são bem visíveis, elas são reais, elas existem, elas estão lá. Entendeu? Então isso acontece. Na sala de aula, às vezes eu vejo colega meu comentando o seguinte, se for bonita, passa mais fácil. E o que a gente sabe? E o que a gente estuda? Isso não conta? E a nossa capacidade? Ah, não, é feia, você tem que estudar mais, você tem que estudar mesmo. Comentários desse tipo que nós estamos
Assim, a gente escuta e eles parecem ser tão normais. Eles não são tão normais. A gente não deve aceitar esse tipo de coisa. Mas isso acontece com uma certa frequência. Então, por que isso no ambiente acadêmico? Por que esse tipo de impedimento? Aí eu fui atrás e nessa investida eu resolvi criar uma página. E que nome que eu dava para essa página? Falei, bom, se eu colocar mulheres cientistas, não vai ter muito. Se eu colocar mulheres negras cientistas, vai ter menos ainda. O que eu faço? Então eu quero envolver todo mundo. Física, cientista? Que isso? Tem meia dúzia de física? Tem duas? Não. Engenheiras? O que eu vou colocar? Então eu resolvi colocar mulher, ciência e sociedade. Por que sociedade? Porque a sociedade, com os seus estereótipos, com os seus modismos, ela dita pra gente o que a gente vai ser. Desde pequena. Desde criança, dizem pra gente o que a gente tem que ser, o que a gente vai fazer, com o que a gente vai brincar. O que menino brinca, o que menino brinca. Então, o que você vai fazer? Qual o seu ambiente? Já está determinado. Quando eu era pequena, o que deram pra mim? Uma casinha para eu brincar. Ah, eu desmontei a casinha e construí a casa. Não, desmontei, pus a casa abaixo, eu tenho que construir a casa. Devia fazer engenharia, né? Meu negócio é construtora, então eu não quero ficar brincando na casa, eu quero construir. Meu pai chegou, olhou pra casa e falou assim, nossa, construiu uma casa. Eu vou ter que arrumar isso daí, senão você vai desabar em cima da minha filha. Então ele pegou e reergueu a casa, arrumou tal e fez. Ó, tal, quando eu não vi, eu achei que a casa era minha, mas ele tinha refeito a casa. Então a casa ficou. Então você vê como é que o que você faz vai influenciar lá na frente. O que você dá para o seu filho brincar. Como é que você cria, o que você determina. Minha filha está lá sentada lá no finalzinho da palestra, mas uma professora uma vez disse o quê para ela na sala de aula? Disse para a classe que matemática era uma habilidade natural de meninos. Então, esse é um menino, nós não precisamos estudar matemática, nós não vamos entender, isso não é pra gente. Professora, você disse isso. Pois é, a professora teve coragem de falar um negócio desse em sala de aula, pra criançada. Gente, eu tive que trabalhar isso dentro de casa. Então, essas coisas que eu fui percebendo, que eu fui acordando ao meu redor, e elas me motivaram a estudar esse tema. Eu falei, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí tem uma palestra que eu apresentei e um aluno meu foi. Ele falou, olha professora, o problema você apresentou. E a solução? O que a gente pode fazer para mudar isso? A gente já sabe que esse problema existe. O que nós vamos fazer? Nós, mulheres, nós, homens, o que nós podemos fazer? Então a gente identifica o problema e vamos correr atrás da solução. Então são ações que a gente precisa fazer para mover isso daí. Certo? Então eu comecei esse estudo e fui pesquisar e fui olhar base de dados, peguei o IPEA, peguei os dados do CNPq, peguei dados internacionais para poder cruzar essas informações e justificar o que eu estava vendo. Porque com gráfico, com números, você prova que não é coisa da sua cabeça, não é fantasia. Se você pega uma universidade que nem a nossa, onde nós temos 38 professores e nós temos 5 mulheres, que dão um total de 13% de mulheres, é uma coisa pouca. O departamento de física está com um número ruim. Aí você fala, nossa, o departamento de física está ruim. Então vamos fazer um mapa da desigualdade. Resolvi estudar todas as universidades, levantar todos os números. O que eu percebi? Chegando na Universidade da Paraíba, 0 professora no departamento. CBPF, 5 mulheres. Então aí vai, você vai na Federal de Pernambuco, 1 professora no departamento de física, então a coisa complica. Aí o que eu fiz? A gente precisa estudar para ver o que está acontecendo. Ver o número de pessoas, de mulheres, como é que essas mulheres estão, até quando elas estudam, o quanto estudam, o que estudam, para a gente poder traçar um mapa disso daí. E ver o que está acontecendo. Primeiro, vendo isso, a gente chega a uma conclusão que o negócio começa lá embaixo. Começa no jardim da infância. Você chega para a criançada, eu cheguei para a menina e falei assim, eu tenho cara de cientista? Não, imagina que isso, você não tem cara de cientista. Mas cientista precisa ter cara? Não, cientista não tem que ter cara, não. Cientista pode ser eu, você, qualquer um de nós. Então, essa ideia de que o cientista tem que ter aquela cara, né? Você pergunta para uma criança, ele já responde a cara do Einstein. Assim que eles definem, acabou, é essa a visão que tem. E se for uma menina que faz ciência? Ah, ela é toda descuidada. Outro tema cuidando ultimamente, tá? Eu ia passar um batonzinho, mas aqui tem uma batata fabulosa, eu queria comer a batata, eu não passei batom. Mas a gente tem que cuidar da imagem. Ah, andar elegante para você falar, nossa,
Olha, aquela física realmente ela é elegante. Mas sem assédio, tá? É pra achar elegante e deixar lá. Entendeu? Então essas coisas são importantes da gente falar. E o que eu fui fazer? Não tinha mulheres, o número era muito pequeno, a representação era muito pequena. Você pega um livro de física, só tem feitos e dados dos homens. E os cientistas, tanta coisa que nós inventamos. Numa busca rápida, eu achei 18 invenções que mulheres fizeram. O limpador de para-brisa, o freio, né, a pastilha do disco de freio, os fogos de artifício, o colete salva-vidas, o coador de café, então muita coisa que a gente inventou e ninguém fala. Isso tem ciência por trás. Para inventar alguma coisa, você tem que estudar, você tem que pesquisar sobre. Isso não é falado no livro. Não aparece, gente, a nossa figura não está lá. Então, não aparece a figura da mulher. Outra coisa, e a mulher negra? Alguém assistiu o filme Estrelas Além do Tempo? Ah, existem cientistas negras. No blog tinha gente que perguntou assim, tem cientista negro? Olha a coisa para que lado que ia. Tem sim, né? Então conhecia só um cientista, mas existem mais. Depois do filme, existem outros cientistas. Então precisou de todo esse movimento, de toda essa discussão da sociedade para que a gente parasse e prestasse atenção nisso. E eu acordei. Eu estava dormindo, eu não estava me vendo. Eu acho que o espelho de casa não estava me refletindo. Para eu entender o porquê de tanta sofrência. O porquê de tanta dificuldade. Então eu precisei acordar primeiro, eu precisei olhar para frente para ver o que acontecia. E aí eu iniciei esse estudo paralelo ao meu estudo, paralelo à nossa pesquisa. Então a gente trabalha com ciência de materiais, desenvolve os materiais para a NASA, desenvolve materiais para a USP, para a Unicamp, para hospitais, mas a gente também precisa estudar um pouquinho disso daí. O que está acontecendo. Então, por isso, sociedade. Eu criei Mulher Ciência Sociedade, comecei a fazer um estudo, levantar quantas mulheres faziam ciência. Desde 1982 já tem um estudo no Brasil sobre isso, e esse estudo já vem desde a década de 50 nos Estados Unidos, mas o CNPq lança as pioneiras da ciência. Primeira edição, segunda edição, terceira edição. Fui ver quem são as pioneiras da ciência no Brasil. Todas são mulheres da classe média, mulheres brancas e filhas de professores, filhas de cientistas de outros países. A maior parte delas, se você olhar, pelo sobrenome, pelo histórico de vida, casadas com cientistas, tá certo, meu marido é físico, outras professoras também, mas elas já tinham um histórico de vida assim. Então, o que acontece? A condição delas favoreceram elas a estar nesse meio. Outras não. Onde é que estavam as outras mulheres que não estavam fazendo ciência? Estavam trabalhando de empregada doméstica, de lavadeira, estavam em outros empregos que não estão ligados à ciência. Isso é importante a gente falar. Por que não existe elas na ciência? Porque elas nem sabiam que tinha essa oportunidade para fazer ciência. Tá, pegamos as pioneiras, olhamos todas as edições. Beleza. Então a gente vai para uma segunda etapa. Estuda a vida dessas mulheres, as condições. E aí a gente começa a estudar por que tão pouca mulher em física. Primeiro, porque elas não estavam na universidade. Segundo, porque existe um negócio que é chamado segregação horizontal. O que é isso? Determina-se para a mulher que ela vai fazer carreira de cuidadora. Então a mulher quer ser o quê? Ela vai trabalhar com carreiras que ela vai cuidar, ligadas a cuidar de família, ligadas a cuidar de alguém. E a ciência e tecnologia, isso não é coisa de mulher, gente. Isso não é para mulher. Então isso passou por um longo tempo, isso é dito até hoje. Então você não tem mulheres fazendo ciência, porque já acontece, você olha pela divisão do número, tem muita mulher em determinadas áreas do conhecimento. Mas na área de STEM, que a gente fala, né? Ciência, tecnologia, matemática, física, essas disciplinas de exatas, você não acha as mulheres. Por quê? Porque não tem modelo. Você quer ser o que você vê. Se você vê uma cientista bem-sucedida, bora fazer ciência. Agora, se você não vê uma cientista bem-sucedida, mas você é alguém ligado em outra área, é aquilo que você vai fazer. Então, essa é a primeira segregação. Tudo bem, você venceu essa barreira, você decidiu fazer ciência. Você decidiu fazer ciência, você entra e começa a sua graduação. Mestrado, doutorado. Então, comparei os números. Quando a gente entra, o número de bolsas de iniciação científica igual, homens e mulheres. Mestrado, doutorado. O número vai começando a ficar um pouquinho diferente. Pessoal, quando o número chega nas bolsas de produtividade, isso despenca, acaba.
Mas o que é a bolsa de produtividade? Quem que recebe essa bolsa? Quem está no topo da carreira, quem está fazendo ciência lá em cima. Os grandes grupos de pesquisa, os cientistas líderes e os demais. Os demais você vai ficar ali trabalhando, porque é assim, um líder de pesquisa, quando ele faz a pesquisa, ele é chefe do grupo. O que acontece? Você faz a pesquisa, me inclui. Você faz, me inclui. Você faz, me inclui. Então eu tenho 11 trabalhos. Você tem só o seu, porque o cientista sênior, ele não coloca ninguém no trabalho dele. É ele mais ele. Entendeu? Então o que acontece com o cara? Ele sobe, sobe e sobe cada vez mais. E os gráficos estão lá para mostrar isso. Você entra numa base de dados do CNPq, do IBGE, do IPEA, está lá. Não sou eu que estou inventando isso, está lá. Então, olha só, e nós somos o quê? Percentual de mulher? 51% de mulheres. Aí você vai cruzar outro dado. Isso se chama intersecção. Nós somos mulheres, então a gente já tem esse fator. Se você cruzar o fator mulher negra, outra intersecção para você analisar. Negro no Brasil é 53%, uma população de 207 milhões de habitantes. Se você for olhar, nas bolsas começa assim, 60% para 30%. Isso brancos e negros. Isso na iniciação científica. Quando você vai para o mestrado, esse 30% cai para 25%. No doutorado, isso cai para 20%. Quando chega nas bolsas de produtividade, isso cai para 7%. E se você tirar desse percentual mulheres, você não chega em 1%. Somos 53% e não chega em 1%. Isso é um fator. Se você colocar mais outra questão, aí você vai colocando as intersecções, vocês vão colocando indicadores para poder cortar isso. O grau de instrução, o lugar onde vive. Né? Eu não falei para vocês que a Paraíba era o lugar onde tinha o menor número de pesquisadoras, né, de professores contratados? É o lugar onde tem o maior número de mulheres, né? Mas essas mulheres estão o quê? Essas mulheres também têm o maior número de natalidade. Elas não estão estudando. Elas desistem, elas abandonam a escola em idade muito nova. Então elas estão fazendo o quê? Elas estão criando filhos. Aí você vai para o outro lado. Então eu estou cruzando o que agora? Eu estou cruzando idade. Então vocês viram que eu cruzei sexo, raça, idade. Cada vez que eu coloco uma intersecção, a mulher é cortada. Ah, então se você for vendo todos esses fatores, você vai ver o que acontece no decorrer, no geral. Aí tá bom, você faz essa análise, você passa para a região onde ela está. Para o acesso à tecnologia, para um computador, para a gente é tão fácil, a gente tem um celular. Quantas pessoas têm um computador dentro das suas casas? Acesso à informação, acesso à tecnologia, não tem. Outra coisa determinante. Então, pessoal, isso todos são fatores que interseccionam. Você está no cruzamento, você está ali na linha de tiro, né? Então você pega todas, por isso que eu falo, todas as intersecções possíveis, plausíveis e imagináveis. Isso por um lado. Vamos supor que você venceu todas as barreiras, né? Você conseguiu escolher a carreira. Então, para você subir de um nível para o outro, começam os obstáculos. Por isso a gente tem a segregação horizontal, que te corta na carreira, e a segregação vertical, que te corta na subida. Ela é invisível? É, você tenta uma promoção e não recebe. Você não sabe por que ela acontece. A gente sabe, né? E por que ninguém faz nada? Homens brancos com idade entre 30 e 40 anos, que são as pessoas que estão nas agências de fomento à pesquisa, que poderiam estar julgando e fazendo alguma coisa. É conveniente, gente. Se eu dividir mais vagas para mulher, vai faltar para mim. Esse é o pensamento. Então eles não vão fazer nada, porque eles vão acabar sendo beneficiados com isso. Outro fator importante da gente falar, né, nessa questão, além disso, né, dessa questão, as agências de fomento, as associações, não passa de 30% de mulheres no comitê de julgamento. E quais são os critérios que eles usam para julgar nosso trabalho? Produtividade? Excelência? Qualidade? Ninguém quer saber. Eu tinha um professor lá na USP, um orientador nosso, que ele dizia o seguinte: eu não gosto de orientar a mulher porque quando ela é solteira, ela fica correndo atrás de namorado e não dedica ao trabalho. Quando ela está casada, ela reclama do marido e corre atrás dos filhos. E quando ela está separada, ela lamenta de tudo isso, então ela é um problema para mim. Então, o tempo inteiro, ele tinha um motivo para não querer orientar uma menina. Então você vê, esse cara, se ele estiver julgando um trabalho, você precisa de uma licença médica, de um afastamento. O que ele vai fazer? Ele
ele vai cortar. Quais são os critérios que ele usa para julgar o seu trabalho? Como é que é pontuado? É muito subjetivo, eu preciso de números também para julgar isso. Então, nós precisamos ser julgados pelo nosso potencial. A diversidade, ela traz o quê? Ela traz força. Quanto mais for diverso o seu grupo, mais forte ele é. Porque cada pessoa tem a sua característica. Ela tem a sua maneira de resolver problema. Se eu só pego um tipo de pessoa, aquele um tipo de pessoa só pensa de um jeito. Eu preciso de todos. Por quê? Porque todos vão me ajudar a pensar. Então, onde é que a gente vai recorrer? Tá, o problema está aí, quem vai nos ajudar? Então, vamos procurar a ONU, vamos procurar outros órgãos que fazem isso. Existe um programa que muita gente não conhece, que é o He for She, que seriam eles por elas. Deveria também ter o She for He, né? Trocar o negócio. Então, assim, por quê? Eu sempre digo, homens pesquisadores, sozinhos, vocês vão muito mais depressa, né? Se não estiver do nosso lado. Mas se você estiver conosco, você vai muito mais longe. Porque a gente pensa de uma maneira diferente. Mulher chega em casa, abre a geladeira, com o que tem a gente faz a comida. Você fala para um homem buscar alguma coisa no supermercado, pelo menos lá de casa, né? Vai buscar um abacaxi. Só vem com abacaxi. A gente passa, olha, estava barata melancia, estava barata banana. Então, esse pensamento global ajuda na solução do problema. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de todo mundo junto. Então, vamos começar um movimento. O problema a gente já sabe. Então, vamos falar sobre isso e vamos conscientizar todo mundo. Vamos conscientizar o pessoal a fazer uma mudança. Porque amanhã depois, vocês, homens e mulheres, estiver lá em cima na agência, pensa no aluno, pensa em alguém que está lá embaixo que precisa dessa ajuda. Não é verdade? Então, isso é para despertar. Isso é para a gente parar e pensar no problema, no que a gente pode fazer. Então, eu comecei um movimento. Tá, a gente já está com a mente formada, vamos atrás de quem para fazer isso? Atrás das crianças. Por quê? Onde é que vem essa ideia errada? Lá no ensino médio. Olha, um professor que fala isso que nem falou para minha filha, se ele continuar falando isso para as crianças, nós não vamos ter mais ninguém fazendo matemática, física e engenharia com uma ideia dessa. Então a gente precisa conversar com o professor do ensino médio, precisa conversar com a criançada para que ele mude de ideia, para que ele pense no que ele pode fazer para mudar. A mudança vai começar lá, com a criançada. Porque eles vão fazer isso. E não tem ninguém que incentiva as mulheres a fazer ciência? Não tem, pessoal. Tem programa de incentivo, sim. Tem aquele programa da L'Oréal, tem programa do CNPq. Só que, o que o programa faz? Ele limita você por idade. A idade de produção científica é entre 35 e 40, né? Passou dos 40, você não pode mais concorrer ao prêmio. Eu já estou fora, tá? Eu estou beirando 50, então, por mais que eu produza, eu não vou conseguir mais nada. Então, eu falo, tem bolsa produtividade, devia ter bolsa resiliência. Para você suportar e aguentar o que vem pela frente. Então, esse tipo de bolsa tinha que ter. Né? Não só produzir, mas aguentar. Então, você vê, você vai ganhar um prêmio, mas você tem que correr, depois dos 40 você não serve mais nada. Não adianta pesquisar. Pô, adianta dar um prêmio desse jeito? Quando a gente é jovem, a gente nem sabe que o prêmio existe. O projeto da gente não é aprovado. Então isso precisa mudar, precisa ter categorias, a gente precisa ser beneficiado na nossa essência. Como é que a gente faz isso? Cobrando. De tanto falar, de tanto argumentar, eu já estou fazendo parte do quê? Da SBF. Como um comitê para tratar essas diferenças, para identificar esse problema, para corrigir essa desigualdade. Como é que você corrige? Você chega para um pesquisador e pergunta, você é sexista? Você é racista? Eu não. Que isso? Aí muda a pergunta para ele. Quantos alunos você já orientou, professor? Quantos eram mulheres? Quantos eram mulheres negras? Ou você já trabalhou com a diversidade dentro do seu grupo? Você já fez algum tipo de brincadeira? Começa a pensar, começa a refletir sobre isso. Vocês sabem de casos e casos e casos. Entendeu? Então essas coisas têm que começar a ser mapeadas. Para que a gente faça alguma coisa. O problema existe, então a gente precisa de ação. Estereótipo precisa, né? Acabar com esse tipo de coisa. A boneca, né? Vocês veem as bonecas que dão para as crianças brincar. A boneca tá ali empurrando o carrinho, a boneca tá varrendo a casa, a boneca tá lavando a casa. Não que não precisa fazer isso. Eu adoro cozinhar. Eu adoro cuidar de casa. Mas eu adoro fazer ciência também. Você entendeu? Então eu quero passar isso para outras meninas.
É interessante que você saiba que você dá conta de desmontar um carro, você dá conta de trocar o pneu de um carro, você dá conta sim. Não, você é frágil, você não consegue, você vai quebrar a unha. Quebrar a unha põe unha postiça. Se vira? Então você consegue, né? Essas coisas são possíveis. É isso que a gente precisa mostrar para as nossas meninas, para as nossas estudantes. E se você se sentir segregado, perseguido, a gente não pode ficar quieto. Muitos homens não fazem isso, mas ficam quietos diante da situação. Ficar quieto é o mesmo que concordar. Não é verdade? Você vê uma colega sua levando, né? Deixa lá, né? Comigo, poxa. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ser prejudicado também. Se nós nos unirmos e fizermos alguma coisa, a gente muda isso daí. É isso que a gente precisa, é essa conscientização. Já deu os 25 minutos ou não? Não, porque eu tenho muita coisa para falar ainda na parte de política. Então, quando eu falo de sociedade, as políticas públicas que a gente precisa fazer. Tem gente que é contra a lei de cotas, né? Precisava ter mais cota, precisava separar alguma coisa para isso. Então, a gente falar de política atrás disso daí. Quantas mulheres estão representando? Quantas mulheres nós temos com essa representatividade? Lutando por essa causa. Que estão lá no poder. Muitas tantas outras, quando chegam no poder, esquecem. Agora eu sou poderosa, agora eu estou no poder. Eu não quero nem saber do resto. Poxa, que trabalho desperdiçado. Se você não fizer nada. Se você não buscar mudar a situação de todas nós. Pensar só em você. Isso acontece constantemente, vocês sabem disso. Então, o papel da mulher na política precisa ser visto. Olha, já tem 30 anos que a ONU, mais de 30 anos que a ONU criou essas políticas para que tenha igualdade de gênero. Isso não está sendo respeitado. Mas a gente nem sabe que tem isso. Se você não sabe quais são os seus direitos, se você não sabe como brigar por eles, eu pensava em fazer direito. Não, eu tenho que ser advogada, porque eu vou conhecer das leis, eu vou lutar por isso. Hoje em dia eu já não penso mais isso não. Sendo física eu posso fazer diferença. Por que eu posso fazer diferença? Porque eu posso falar sobre isso. Eu posso estudar, eu posso contabilizar, eu posso ir atrás. Agora, o importante é quantos mais vão estar comigo nessa luta. É isso que a gente precisa. Amanhã vocês serão os professores. Vocês não podem reproduzir o que o seu professor reproduz. Onde já se viu um comentário desse tipo que menina mais bonita passa mais fácil? Isso não pode. Você chora, você não consegue, você não dá conta. Esse tipo de coisa não pode existir em lugar nenhum. Não só na ciência, no trabalho, em qualquer instância. Todo mundo tem que ser tratado com igualdade. Então, igualdade de gênero é isso. Igualdade de gênero, igualdade de raça, está difícil de ser alcançado, mas se ninguém der um passo adiante, isso não vai acontecer. Para a gente motivar mais meninas, mais pessoas a fazerem ciência. É preciso que a gente faça o quê? Que a gente respeite as diferenças. Respeitando, trazendo isso para dentro da academia, essas discussões, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar. A gente vai conseguir mudar esses números. Porque mais mulheres, mais meninas vão estar interessadas em fazer ciência. E aqueles cargos que a gente tem no topo, a gente vai brigar, vai lutar para atingir eles. A gente não pode ficar aqui, porque senão a gente não consegue nada. Você não consegue financiamento do seu projeto, você não consegue fazer pesquisa, você não consegue participar de um evento. E se você não conseguir nada disso, você não caminha. Então, olha só, as coisas que atrapalham, as barreiras, os estereótipos, a falta de modelo, a falta de incentivo. E isso tem que começar com a criança, tem que começar no ensino médio. E nós é que vamos ser os professores, nós é que vamos trabalhar isso amanhã. Com os nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos colegas. Então, essa ideia, olha só, eu, beirando 50 anos, um dia fui acordar e olhei para mim e falei, opa, Zélia, hello, você é uma mulher negra, cientista e pobre ainda por cima, né? Porque se você é rico, você não percebe. Você toca, né? Esse negócio fica tudo muito fácil para você. Então, vocês veem o negócio, como é que é? Você precisa disso. Não é para você tá fazendo as coisas. Então tem muita coisa ainda para a gente falar do que teve de avanço de política, mas de uns tempos para cá os editais foram todos cancelados, tá? Durante assim, esses 3 últimos anos
que eu não preciso falar, né? Fora tudo isso, vocês sabem que acabaram. Não tem mais. Cadê os editais de gênero? Fora isso que a gente está passando, os editais estão aí. Morto. O prêmio para a mulher na ciência parece que ele aconteceu na Europa. Não aconteceu na nossa realidade. Quando que você, com 20 anos, com 35 anos, com 30, você vai ter uma produção dessa? Tem pesquisadores da USP que falam, não tive nenhum problema desse. Mas onde é que você estudou? Estudei no colégio tal, eu fui orientada pelo professor isso, tarará, tarará. Então você fez pouco. Por tudo que você tem, você fez pouco. Você podia ter feito muito mais. O que você fez para mudar a realidade das meninas da sua universidade? Eu nem sabia que tinha meninas na minha universidade. Então você fez nada. Você fez muito pouco. Então, dona doutora cientista, olha à sua volta. Vê o que você pode fazer por todos. Não só por você, pela sua carreira. O que você tem feito? E você vai tentar fazer, vai tomar, você não vai conseguir fazer isso. Você vai tentar e não vai conseguir. Porque, o muro de vidro está te cercando. Você vai se debater dentro do muro de vidro, né? Igual a mosca na manteiga e vai ficar lá. Né? A mosca na nata, né? Vai ficar lá. Vocês entenderam? Então, essas coisas precisam ser discutidas, precisam ser mostradas, porque eu não sabia. Quantos de vocês também não sabiam disso? Não é? Então, acho que a gente pode já abrir uma conversa, porque eu tenho muito para falar e assim, acho que vocês também, se quiserem perguntar, acrescentar, e acho que está de boa da gente começar a falar, porque tem muita coisa assim. Vocês vão tomando uma cervejinha aí, a gente vai complementando aí, né? Então, agradecer a Zélia. Muito obrigado por essa apresentação. Eu sei que com certeza tem muito mais coisa para você falar. E agora então a gente passa para a parte das perguntas. Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão, tá? Se alguém quiser escrever alguma coisa, tiver vergonha de perguntar, sei lá, pode me chamar. E vamos começar então, já tem perguntas ali. Então pode conduzir aí, Zé. Beleza, obrigada, hein, Lucas. Obrigadão aí, pessoal.